Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Kátia Monari. E hoje eu tenho a felicidade, o prazer e a honra de receber essa profissional, essa pessoa tão maravilhosa, essa pessoa tão querida, que é a doutora Lígia Assef. Mesmo o nome da minha filha, por isso eu amo esse nome. E com toda a sinceridade, amo essa pessoa. Ela tem um lugar muito especial no meu coração. É uma das pessoas mais sensatas, delicadas, gentis que eu já conheci. E quando ela aceitou a minha consulta, não, né? O meu convite, eu juro que eu tremi na base. Falei, cara, e agora? Eu vou ter que entrevistar essa mulher, ela vai vir aqui comigo. E eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Lígia, bem-vinda e muito obrigada por ter aceito esse convite. Quero já te convidar a começar apresentando, contando um pouquinho quem é a Lígia Assef. Kátia, primeiramente eu que agradeço pelo carinho, por toda a sensibilidade que você trata tudo e o seu comprometimento, o seu compromisso com a profissão. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. Espero poder contribuir com alguma coisa aqui, tá bom? Bem, como eu escolhi minha profissão? Primeira vez que eu me lembro de ter falado sobre medicina, eu tinha 7 anos. Foi com a minha professora do primeiro ano. Na época era pré e primeiro ano. Hoje, com a nomenclatura atual, é o segundo ano, mas era minha professora, Dona Marilena Balieiro. Tenho ela no meu coração. E ela colocou as crianças todas, para ir cada uma lá na frente falar sobre o que desejava para a sua vida profissional. E eu falei que eu ia ser médica de criança. Que massa! Eu não sou pediatra, eu sou ginecologista e obstetra, mas eu sou especializada em obstetrícia, em gestação de alto risco, faço ultrassom, então eu lido, né, indiretamente com crianças. É a minha paixão. Depois disso, eu entrei na faculdade, consegui entrar na faculdade, cheguei a prestar alguns outros cursos, mas aquela fase de adolescência, né? Você fica. E eu falei, não tem jeito, eu vou fazer medicina e ponto final. Me dediquei, entrei para a faculdade. Durante a faculdade, eu sempre quis fazer. Eu entrei na faculdade querendo, os 6 anos de faculdade, querendo fazer cirurgia geral. Nossa! Eu estava nos plantões de internato e tudo mais, e nas horas de descanso, sempre que possível, eu ia para cirurgias que estavam acontecendo na madrugada, eu ia para a sala de trauma para receber as urgências e emergências e aprender a fazer procedimentos. E terminei a faculdade, prestei residência para cirurgia geral, não passei, e fui trabalhar. Nesse ano que eu trabalhei, eu me apaixonei pela obstetrícia, porque eu fiz um cursinho onde eu tive um professor de ginecologia e obstetrícia que era incrível. E eu fiquei encantada, justamente pelo período que precede o concepcional, né? Eu lembro que a aula dele de fisiologia do ciclo menstrual me encantou, assim, meus olhos brilharam. E desde que eu entrei na ginecologia e obstetrícia, eu nunca me arrependi, eu sempre tive certeza de que eu estava no lugar certo, no momento certo e na especialidade mais do que certa. Que Mais ou massa! menos isso. Fiz aí 3 anos de residência, depois fiz mais um ano de especialização em medicina fetal. E hoje eu trabalho mais com obstetrícia e ultrassonografia, né, em obstetrícia. Me conta uma coisa, tinha alguém na família que era médico? De onde você tirou 7 anos de idade assim, vou ser médica, né? Uma luzinha brilhou lá dentro? Foi isso? Não... Foi uma Ninguém, inspiração mesmo. ninguém próximo, Kátia.
Meu pai é, meu pai é agropecuarista, a minha mãe era professora de formação, acabou não exercendo a profissão, ficou em casa cuidando dos filhos, enfim. Uma época As onde era minhas, muito comum acontecer isso, né? sim, As mães sim, cuidavam dos filhos, os pais trabalhavam, né? E a gente tinha poucas profissões para escolher, né? Ou você ia ser dentista, ou você ia ser médico, engenheiro, advogado, professor, né? Mas é interessante porque normalmente o médico ele tinha alguém na casa para meio que levar adiante aquele legado. Interessante você ter recebido esse insight aos 7 anos de idade, é muito cedo, né? E você é, levar isso para frente a vida inteira, né? é. Tinha alguns parentes próximos, primos do meu pai, Aham. um tio-avô meu, mas que na época a gente nem tinha noção do que Sim, era sim. isso, enfim. Não teve nenhuma E numa influência. época em que medicina era assim, como você vai fazer medicina? Nossa, então boa sorte, vai ter que estudar muito. Eu me lembro que os números eram assim, 200 candidatos para uma vaga, né? Não é? Hoje a gente tem um volume de universidades particulares bastante grande. E isso fez com que o número de candidatos por vaga reduzisse bastante, não menosprezando quem passa num curso, quem é aprovado num curso de medicina, jamais. Mas eu percebo que hoje não existe essa dificuldade tão grande de se acessar, de ter acesso a uma universidade de medicina como existia antigamente, né? Então, realmente, o primeiro desafio vinha já no padrão, no conceito que a sociedade tinha, que medicina era para poucas pessoas porque tinham poucas vagas, né? Então você precisava se esforçar muito. Eu me lembro que era assim, o conceito era não vai dormir, só vai estudar por anos para conseguir ser aprovado, né? Então tinha já um conceito de algo bastante desafiador. Sinto que a palavra é Sim, desafiador, né? sim, E exatamente, você é isso sentiu isso mesmo. na pele quando você foi fazer todo o processo de aprovação? Eu fiz 2 anos e meio de cursinho. É. Era uma média, 2 anos e É, meio, 3 anos, né? E você é. nessa época já era de Ribeirão, porque a Lígia mora em Ribeirão Preto, né, Lígia? Não, eu sou de Viradouro, sou nascida em Viradouro, uma cidadezinha próxima daqui de Ribeirão, 70 quilômetros daqui de Sim. Ribeirão. E morei em Viradouro, estudei em escola pública até os meus 13 anos. Uau. E com 13 anos, minha família e eu nos mudamos para o interior de Goiás, uma cidadezinha chamada Rio Quente, onde meu pai teve lá uma proposta de trabalho, e acabamos indo para lá e eu entrei numa escola particular, e onde eu fiquei até o meu terceiro colegial, e depois de lá acabei voltando aqui para o interior de São Paulo para fazer cursinho. E aí fiz 2 anos e meio de cursinho e aí eu fiz faculdade por aqui mesmo. Ah, Meus pais acabaram voltando depois disso para Viradouro, né? uhum. E hoje os meus pais estão lá e eu vim para Ribeirão, na verdade, para fazer a especialização. Eu fiz meus 3 anos de residência em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, Uhum. um lugar incrível que eu tenho muita saudade e muito orgulho de ter feito parte Sim. do serviço, da equipe e tudo mais, como aprendiz, vários e grandes professores lá. E eu vim fazer especialização aqui em Ribeirão Preto, na USP, e porque eu já estava casada, né? No meu primeiro ano de residência eu casei, Nossa, e meu marido morava para cá por conta do trabalho dele, e eu fiquei morando em São Paulo, em residência e voltei, né, para entendi. para assumir o casamento. Um currículo considerável, né? Digamos, É, casa, USP, né? A é, gente vê que o nível realmente de graduação foi bastante intenso, mas também de muito conteúdo, né? Parabéns sim, por todas essas conquistas que não foram, que foram muito além da faculdade, né? Porque eu é, digo que entrou para a medicina é um constante aprendizado e sim, desenvolvimento, porque a todo momento a gente vê novas notícias em todas as áreas, né? Surgem novos medicamentos, novas soluções, enfim. A gente vê que o processo de evolução, de desenvolvimento nessa área é contínuo, né, Lígia?
E um ponto que nos uniu, né, Lígia, foi exatamente toda essa curiosidade e essa paixão pelo período que antecede o nascimento, né? Desde antes do ato da concepção, do momento da concepção, onde existem muitas vezes os desafios para que se consiga conceber uma criança, até todo o desenvolvimento da criança dentro do ventre materno e posteriormente o nascimento, né? É interessante, hoje, ainda pela manhã, eu estava gravando alguns vídeos e eu falava exatamente sobre isso. Como toda a experiência que nós vivemos dentro do ventre materno, desde o momento da concepção, a forma como nós somos concebidos, né, a condição que nossos pais experimentavam quando nós somos concebidos, o período gestacional, a forma como nós nascemos, a forma como nós somos acolhidos, nós somos alimentados, o quanto isso gera uma interferência no nosso cotidiano, na interpretação que nós fazemos sobre a nossa vida, como isso cria uma lente que nós muitas vezes passamos a utilizar e essa lente nos conduz a uma interpretação de vida e nós não percebemos isso. E eu só me dei conta disso depois que eu já trabalhava com terapia familiar e comecei a perceber que a experiência que o meu pai tinha vivido dentro do ventre da minha avó gerava uma série de interferências na história dele. E isso, meu pai já tinha 65, 66 anos quando nós fomos entender, há uns 20 anos atrás, nós fomos entender isso, né? E é interessante como Deus vai nos trazendo a oportunidade de aprendermos, né? Porque depois que eu aprendi com meu pai e percebi o quanto meu pai ressignificou a vida quando ele tomou consciência sobre todo esse movimento, eu acabei vivendo também. Nossa, então foram 30 anos atrás do meu pai, porque tem 29 que eu fiquei grávida, foi um pouquinho antes, gente, estou perdida no tempo. Então, logo depois que eu fiz todo esse diagnóstico, eu tive a experiência de ter uma gestação gemelar, depois de ter tido a perda de um bebê, de ter vivido todo o processo de ansiedade de uma gestação, né, que a gente considerava angustiante, ansiosa, no sentido de já ter vivido uma perda, de já carregar comigo a dor daquela perda, de me sentir culpada mesmo sem ter tido nenhuma culpa no processo da perda. Então, foram momentos desafiadores e você sabe que depois as minhas filhas nasceram de 26 semanas, o que também me fez experimentar o lado pós-nascimento, UTI, e até hoje, né, 29 anos depois, eu vejo reflexos de escolhas que elas fazem baseadas nas experiências, que não são só negativas, né? Que não são só negativas, não. Eu me lembro, Lígia, que logo que as minhas filhas nasceram, a Lu chegou a 1 quilo e a Lígia a 1,130. E quando eu cheguei perto da Isolete da Lu, olhei aquele cisquinho, eu leiga, não era da área da medicina, nada disso, olhei aquele cisquinho, eu falei, cara, meu, tenho medo até de pôr o dedo, olha o tamanhinho que ela era, né? E comecei a chorar. E aí o médico que depois acompanhou, o pediatra que acompanhou ela, chegou para mim e falou assim, mãe, quando um prematuro sobrevive, a garra e o poder de superação que ele tem é algo inexplicável. E as suas filhas vão viver esse processo. Não se esqueça do que eu estou te falando. E realmente isso, Lígia, é um ponto que eu vejo até hoje. O quanto não existem limites para as minhas filhas. Agora, antes de nós entrarmos aqui para gravar esse podcast, eu estava conversando com uma delas que há 3 dias atrás nós tínhamos falado sobre uma situação. Eu falei, por que você não tenta isso, né? Ela disse, mãe, acho que está meio que fora do meu controle, das minhas posses. Eu falei, tudo o que você deseja, você sabe que existe um caminho para você realizar. Ela estava me passando agora que ela tinha conseguido. Eu falei, cara, 3 dias. Isso era porque era inatingível, sabe? Então é muito interessante, né? Eu sou muito curiosa. E vou dar a palavra para a Lígia, senão só eu vou falar aqui, mas assim, isso me ligou muito a Lígia, porque nessa curiosidade toda eu comecei a importunar a Lígia. Lígia, o que você vê nos ultrassons? Lígia, me conta sobre a gestação. Lígia, me conta sobre os processos, né? E eu pedi muito para a Lígia trazer aqui informações técnicas para a gente sobre todos esses processos, porque é algo que pouco se fala, é algo que se fala muito dentro do meio hospitalar, do meio da medicina, mas pouco se fala com leigos. Eu estou tendo a oportunidade agora de conversar um pouquinho mais, porque minha filha faz medicina e a gente tem trocado algumas informações sobre isso,
Mas eu gostaria muito que você trouxesse para a gente dados, informações, conta para a gente um pouco mais sobre todo esse mundo que a gente vive por 9 meses e depois a gente fica completamente desconectado. E você está conectada 24 horas por dia, né? É isso. E outra, a gente, só complementando um pouquinho aqui, a gente tem visto um pouquinho mais, porque ainda que existam, ainda que tenha um número grande de mulheres que descobrem a gestação um pouquinho mais tarde, o que a gente vê no dia a dia parece que é um pouquinho diferente. Parece que tá vindo aqui, tá virando um pouquinho exceção essa descoberta mais tardia e tá ficando mais frequente essa descoberta da gestação num período mais precoce, onde elas têm essa ansiedade, quero saber se está tudo bem, eu quero saber se eu estou grávida mesmo. E aí a gente tem feito cada vez mais ultrassons em gestações que ainda a gente não vê o saquinho gestacional dentro do Uau. útero. Elas já têm um beta positivo e a gente ainda não consegue enxergar esse saquinho gestacional dentro do São útero. quantas Isso tem semanas sido isso? 4, 5? até 4, Kátia. Até 4, porque a partir de 5 semanas, A formação, né? isso, está acontecendo a formação ali antes de implantar, né? Antes da nidação, que é o processo que a gente chama do, 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 do saquinho gestacional implantar no endométrio da Sim. mãe, tá? Uhum. Esse processo ocorre aí do final da primeira semana até o final da segunda semana. Então, antes disso, a gente ainda não vê muita coisa no ultrassom. E tudo é um processo, né? A partir do momento que acontece a anidação, a implantação mesmo, o produto conceptual, o bebezinho, o nosso futuro Uhum. bebezinho, ele vai sofrendo modificações celulares, né? E aí são os processos as etapas de formação. Vai aparecer a vesícula vitelínica, a partir da vesícula vitelínica, o polo embrionário. Até aí, lá pelas 6 semanas, a gente já consegue ver se dentro de um saco gestacional será apenas um ou mais embriões, tá? Isso falando em gestação única. Pensando aí em gestação gemelar, antes disso a gente já consegue ver 2 saquinhos gestacionais, porque, ou pensando em dizigóticas, né? Pensando em 2 sacos Isso, 2 sacos gestacionais, gestacionais. não em gestação gemelar monocoriônica. Então, a gente já consegue identificar. E aí tem sido cada vez mais frequente esses casos de gestação dicoriônica, né? De dois sacos Seguidos. dizigóticas, 2 sacos gestacionais. A gente, semana passada, ou retrasada, semana retrasada, né? Eu vi um caso desse. Era um caso que inicialmente eram 2 saquinhos gestacionais, estavam basicamente aí cronologicamente, em questão de medidas e tudo mais semelhante. Pedi para a paciente voltar aí, deu uns 10 dias, quase 2 semanas, deu 12 dias, e a gente notou a evolução de um dos sacos gestacionais e o outro evoluindo. Uhum. Ainda não fiz o acompanhamento posterior dela, mas em breve a gente vai fazer para ver como que está evoluindo esse caso especificamente. Mas a gente tem visto cada vez mais, tanto no dia a dia, vamos pensar aí, a cada 15 dias a gente vê um caso, talvez, De quantos ultrassons feitos num dia? Só para a de, gente ter uma de ideia. 7 a 10, Kátia, De 7 a de 10 7 por a dia, de 10. segunda a sexta. Então, a gente está falando aí de 7 a 10. Vamos fazer uma média, vai 8. 40. A cada 80, um é gemelar. A cada 80, um é gemelar. Um é gemelar, exatamente. Então, eu fui Antigamente, esse um. é, você
sabe que minha mãe também é, né? Minha mãe e minha tia são gêmeas. São gêmeas também. E, e é isso. Na minha família, na família do meu pai, todas as primas têm gêmeos. Todas. Olha, olha A isso. gente hoje tem os gêmeos mais novos, têm 8 anos de idade, né? Que é um menino e uma menina. E os gêmeos mais velhos são mais velhos que as minhas filhas, têm uns quase 35, 36 anos. E nisso a gente tem aí um leque de histórias de gêmeos. Ô, Então, Kátia, só uma curiosidade, são gêmeos idênticos ou não? não, 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 né? bivitelinos. Isso. Bivitelinos. Agora, na família do meu pai, da minha mãe tem trigêmeos, sendo que dois são univitelinos e um não. Então, eu tenho É, dos dois lados. pensando em univitelinos, a herança genética não interfere, né? Então, pensando em Bivi- dizigóticos, né, bivitelinos, o que influencia bastante, um dos fatores que influenciam bastante, pensando em gestações gemelares espontâneas, é a herança genética, a idade materna, ou a idade materna avançada, né, que a gente tem por conta de variação hormonal. E agora, atualmente, o uso de indutores de ovulação, Sim. o aumento do uso das técnicas de reprodução assistida, enfim, tem dados da literatura que falam que em gestações que eles implantam, né, das fertilizações que eles implantam 13 embriões, 25% evolui como gêmeo, Olha que interessante isso. Aham. 25% eles vêm como gêmeo e até o final da gestação, esses três embriões, quando eles vão até o final, até o parto, Uhum. essa porcentagem cai para 8,3%, Nossa, né? bem significativo, Então, né? é significativo. E o que eu acho que também tem impacto, né? Tanto, assim, pensando em toda essa questão de influências que a gente vem, influências dentro do ventre materno que a gente vem Sem dúvida. conversando. E o que eu sinto é que muitas vezes, de forma inconsciente, a mãe carrega uma bagagem que é uma memória ou até um sentimento mal resolvido. Quando se existe uma perda, eu vivi os dois casos, né? Eu vivi uma perda de um bebê. E depois da minha outra gestação, eu vivi realmente o que depois que as meninas nasceram, a gente entendeu que tinha um terceiro saco gestacional que foi mal absorvido e realmente criou algumas intercorrências na minha saúde que precisaram ser tratadas de forma ágil, e realmente o hospital foi muito ágil e conseguiu realmente controlar bem a situação, e aí eu acabei fiquei bem e tudo mais. Mas o que eu percebo é que eu vivi isso. Primeiramente, e hoje, quando eu faço os meus atendimentos, eu percebo o quanto algumas mães carregam isso de uma forma silenciosa, às vezes nem conseguem compreender que carregam, mas fica um vazio de alma, fica um sentimento de impotência, fica uma sensação. Uma coisa, Lígia, que me chama bastante atenção é que quando as meninas começaram a se desenvolver, eu vivia num estado de hipervigilância que eu não entendia que eu vivia, né? Mas eu vivia extremamente atenta e sabe gato quando vê água que fica com o pelo todo arrepiado? Eu vivia assim o tempo todo. A sensação é que a qualquer momento eu podia perdê-las. Que, claro, que quando você vive uma experiência dentro de UTI, por mais positiva que ela tenha sido, e realmente todo mundo me fala isso, fala, cara, as crianças nascerem de 26 semanas, ficarem 42 dias e saírem sem nenhuma sequela, foi realmente uma Nossa, providência de Deus muito grande, né? Um milagre de Deus muito grande. Mas você vive lá. A Lígia tinha uma imaturidade para respirar que ela carregou até os 6 meses com ela. Então, até os 6 meses, por muitas vezes, eu ressuscitei a Lígia porque ela realmente parava, ela esquecia de respirar. Ela ficou vários meses um tempo grande naquela bolsinha que fica balançando para ela não esquecer de respirar, porque simulava o ventre materno. E eu acho que, claro, que no meu caso, tudo isso potencializou esse medo de perda. Mas eu vejo que muitas mães que passam por processos de absorver uma dessas crianças ou de uma perda gestacional acabam carregando esse estado de atenção com medo de que o inesperado possa
abocanhar toda uma situação, sabe? E possa pôr tudo a perder. Parece que é um, é um movimento que pode ser interrompido. E isso não é normal. Isso não é saudável, isso não pode continuar dessa forma, sabe? É importante que as mães entendam isso. Eu entrei num processo quando as meninas tinham 1 ano e pouco, eu comecei a perder cabelo, que eu puxava assim, meu cabelo caía todo. Caía todo. E aí a gente falava: ah, não, é aleitamento, é porque amamentou muito tempo, é porque teve a gestação. Então eu falava: gente, mas não é possível. Até que eu comecei a desencadear uma síndrome do pânico, e aí realmente eu fui entender o que eu tinha e entendi o quanto eu carregava uma dor silenciosa e essa dor silenciosa me paralisava diante da vida. Sabe, eu tinha medo de ir para o mundo, eu tinha medo de perdê-las, eu tinha medo de dormir e elas não acordarem, então eu passava a noite inteira do lado delas. Imagine você virar 1 ano e meio sentada, deitada no chão do lado de dois berços, com medo que alguma coisa acontecesse e achando que assim você ia dominar toda a situação, né? Aí eu entendi que era uma situação insustentável. Claro que o meu caso foi um caso realmente que chegou num ponto bastante desafiador, mas sinto que ninguém precisa chegar nisso. Muito antes disso, é viver um processo de compreensão sobre os propósitos que nós vivemos, os aprendizados e tomar todo esse movimento como força para irmos e darmos continuidade com amorosidade, com leveza e até mesmo sem um autossacrifício, uma autossabotagem, um ressentimento sobre nós mesmos, né? É fazer as pazes com toda essa história. E se não houver a possibilidade de fazer sem ajuda, buscar ajuda, né, Lígia? Porque muitas vezes a médica está preparada para isso, você está preparada, você hoje sabe como lidar com isso. Mas é muito estranho porque às vezes a gente tem medo de ser incompreendida, né? De Sim. achar que é frescura, que é besteira. Então, acho muito importante nós trazermos essa abordagem aqui para que cada mulher entenda que tudo que ela sente é muito pertinente e precisa ser cuidado com muito respeito, com um olhar muito delicado, muito amoroso, né, Lígia? É um momento muito delicado, né? Onde é, está em jogo muitas coisas. Muitas coisas estão em jogo nesse momento. É um sonho que está em jogo, é, é uma espera que está em jogo, é uma esperança, né, que está em jogo, é uma expectativa e tem muito hormônio circulando pela Sim. mulher. Então a gente fica em um estado mais sensível ainda, né? Enquanto você foi falando aí sobre essa questão de como lidar com uma perda, como lidar com uma situação dessas, assim, eu me lembrei de uma coisa que eu faço no dia a dia e que talvez tenha é, eu acho que talvez tenha impacto na vida das mulheres que passam ali, que eu gosto de conversar, antes da gente fazer uma ultrassom, eu gosto sempre de conversar e perguntar algumas coisas sobre passado gestacional, sobre como está o andamento da gestação, o estado de saúde da paciente. É a primeira vez que você engravida? Muitas vezes elas falam é. Eu falo, você já teve alguma perda? Ah, eu já tive. Então, é a segunda vez que você engravida. Então, eu acho que só o fato de trazer essa informação e colocar para a paciente a consciência de que é o segundo bebê, né? O primeiro é importante que o primeiro seja acolhido. Eu sempre que eu consigo, eu vamos chegar em casa ou vamos fazer uma oração, uma prece para você acolher esse bebê e receber esse bebê e dar espaço para o segundo chegar bem e chegar com saudável, enfim, e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, a começar por aí, sabe? Porque é o que você falou, quando tem uma perda e uma segunda gestação após essa perda, é muita ansiedade, é muita expectativa. E olha, a grande maioria, o que eu fiz para que isso acontecesse? É uma Nossa, culpa que a quantas gente vezes? carrega, né?
é uma culpa que as mulheres carregam o que eu fiz, né? A gente acha que é a gente que causou, a gente que provocou. Então, é realmente um período muito delicado, é realmente um período muito sensível, que a gente pode trazer um pouquinho de acolhimento, a gente pode trazer um pouquinho de carinho e consciência, né? É, tem alguém ali maior que nós que cuida de tudo, que cuida de tudo e que e nos dá suporte, né? Nos, nos deixa fluir pelo fluxo da vida. E é muito interessante, né? Porque eu acho que ele cuida tanto, né? Que primeiro que a gente assiste milagres, como eu realmente pude assistir no caso das minhas filhas, uma delas, inclusive, ela chegou a ser desenganada e foi batizada dentro da UTI. E logo depois que ela foi batizada, eu fui levar o padre até a porta do hospital e quando eu voltei tinha um grupo de médicos ao redor dela. Eu falei, cara, acabou, né? E eles assim, meu, a gente tá assustado. Ela tava com uma oxigenação de 58, 60%, ela já tava toda escura. E de repente o padre saiu daqui, ela tá com uma oxigenação de 92%. A gente não mexeu nela, a gente não tocou nela, nada aconteceu. E no primeiro dia, quando aquele médico tinha me visto chorar e foi conversar comigo, eu disse para ele assim: olha, eu acredito muito em Deus. E realmente eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor, ele vai fazer a obra dele aqui, né? E aí levei minhas medalhinhas, coloquei minha medalhinha em cada isolete e tudo mais. E nesse dia ele falou assim: olha, eu realmente quero conhecer o Deus que você conhece, porque é Olha, incrível o que aconteceu aqui, né? E isso eu conto para as minhas filhas muitas vezes mesmo, porque isso mudou a minha forma de me relacionar com Deus, com a vida e tudo mais. E uma delas hoje que faz medicina. Daí eu estava te contando que nesse período ela está ficando na UTI neonatal, né? E está cuidando de gêmeas, e uma das gêmeas é responsabilidade dela, né? E muito interessante porque nasceram com o mesmo período de semanas gestacionais que ela nasceu, e ela me reporta como a bebê está todos os dias, ganhou peso, não ganhou peso, né? Eu sei bem o que é isso, porque cada um grama na UTI, é nossa, é uma uma vitória. vitória, né? E o quanto a gente ora por essa bebê, porque a gente entende o que essa mãe está passando, mas é interessante como Deus conecta, né? Conecta alguém É, que viveu isso e que tem uma certeza de que existe algo maior e que está agora podendo participar de processos semelhantes. E o mais interessante disso, Lígia, é que tem algumas coisas que são muito curiosas, né? O prematuro, ele só pode usar meia toquinha e luvinha, né? Então, eu comprei um monte de meinha, toquinha, luvinha, e eu fazia questão de trocar as meinhas delas todos os dias. Quando eu trocava, eu conversava, eu fazia carinho no pezinho, porque eu não podia pegar, né? Eu fui fazer bebê canguru a primeira vez, elas tinham 16 dias já. Então eu pegava, passava a mão assim na partezinha de baixo do pezinho e falava: olha, um dia você vai estar no meu colo, agora é o que eu posso te entregar e tudo, e trocava a minha todos os dias, né? Quando chegou anteontem, me emociona só de ir. Quando chegou anteontem, a Lígia chega em casa com duas meinhas. Eu falei, filha, o que é isso? Mãe, comprei para as gêmeas, para minha bebê e para a irmãzinha dela, porque elas só podem vestir meinha, luvinha e toquinha. Então eu quero levar para que elas sempre carreguem com elas uma lembrança minha. Eu falei, cara, não é possível. Olha ah, como as coisas, né? Isso era uma coisa tão importante para mim lá atrás, e sem ela saber, eu nunca tinha contado para ela isso. Elas veem as fotos que elas estavam de meinha, mas nunca, acho que passou pela cabeça delas o quanto isso tinha um significado para mim. E ela foi repetir aquilo que dentro dela, de alguma forma, ela guardou que era uma coisa positiva, né? sim, Então, a sim, importância desses pequenos detalhes também, né, Lígia, que podem parecer muito sutis, mas a mãe que passa por esse processo também encontra esses caminhos de conexão e o quanto eles são importantes, né? O quanto sim. estimular esses pequenos momentos de contato, de, sabe assim, de toque, de ganho de proximidade, porque é isso que vai gerar registros muito positivos também para o resto da vida. Foi o que eu falei. Sim, Existem todas as memórias e essas memórias elas atuam das duas formas, né? exatamente. O contato pele a pele, o contato da mãe com o bebê, o contato de carinho com o bebê faz total diferença nesse período aí de neonatal.
em prematuridade, desses bebês que precisam, por uma força maior, ser afastados da mãe no momento onde esse Sim. contato é tão precioso, né? No momento em que esse vínculo é tão precioso, até o bebê conseguir compreender que ele nasceu, que ele não está mais ali, né? Isso faz toda a diferença no neurodesenvolvimento da criança para a vida E o resto da toda. vida, né? E é interessante, né? Uma Exatamente. curiosidade, quando elas nasceram, as duas foram para UTI, e aí com um dia eu tinha tomado sulfactante, que chama, que é para amadurecimento dos pulmões, e Uhum. uma tinha absorvido muito, então estava com o pulmão muito bom, a Luísa estava com o pulmão muito bom, e a Lígia estava com o pulmão muito, assim, realmente fragilizado, sensibilizado, né? Então, primeiro dia as duas foram para UTI, e a Luísa respirou muito bem, não entubou. E aí jogaram ela para semi-UTI. Então tinham três salas ligadas por vidro e a Lígia ficou na UTI, entubada, e a Luísa na semi, sem o tubo. E a Lígia não respondia tão bem, não respondia tão bem, não respondia tão bem. Claro que o quadro pulmonar dela era mais sério e tudo. E aí chegou um dia que o médico foi conversar comigo e ele falou assim: Eu vou te pedir uma autorização. Eu quero dar um passo é, acreditando na minha experiência e não no que o protocolo do hospital me pede para fazer. Eu sinto que a gente precisa aproximar as duas. Todas as vezes, a minha experiência mostra que todas as vezes que eu aproximo os gemelares, os dois se desenvolvem melhor. E eu estou preocupada com o quadro da Lígia, então eu queria te pedir se eu posso mover uma delas, ou trazer a Luísa para cá, ou levar a Lígia para lá, porque mesmo não tendo uma indicação das duas estarem na mesma ala, né, no mesmo setor ali de UTI, eu sinto que isso pode trazer um ganho para as duas. E acabou que, por uma questão de estratégia de espaço, eles decidiram jogar a Lígia para semi. E aí colocaram a isolete da Lígia, por conta de contaminação, não podia pôr junto, mas muito próximo, e eu fiquei sentada numa cadeira no meio com uma mão em cada isolete, literalmente, né? Fortalecimento de ombros, né? Então, fiquei com uma mão em cada isolete. No mesmo dia que a Lígia foi transferida para esse lugar, e eu comecei a ficar próxima das duas, e uma, né, de alguma forma estava conectada à outra através da minha presença, a Lígia saiu do tubo. Olha aí. Foi impressionante. E depois disso, elas entraram num quadro de progressão de ganho de peso. Então, olha, assim, eu entendo que cientificamente não deve existir nada comprovado, mas o quanto a presença, né, essa sensação de pertencimento, de acolhimento, de não estar num vazio, muitas vezes parece fazer diferença. Claro que eu sei que cientificamente a gente não pode dizer faz diferença, mas parece fazer diferença, né, Lígia? Sim, e enquanto você estava falando, né, ou trazer a Luísa para perto da Lígia, ou levar a Lígia para perto da Luísa, eu fiquei pensando também no ambiente, né? Eu Sim. vou trazer a Luísa para um ambiente onde é mais. Ou eu vou levar a Lígia para um ambiente que pode ser evolução para ela, né? Porque a gente tem que sempre almejar o melhor. Sim, Eu sem pensei também no dúvida. ambiente, não só Concordo. na possibilidade da mãe estar ali ao lado das duas, e eu fiquei bastante tocada também, Kátia, com a sensibilidade do médico, da Nossa, esse médico foi. perspicácia dele em ter a sensibilidade de pensar nisso e colocar as duas juntas e ver que sim, a gente fala que a ciência explica fatores, Sim. explica dados, explica, né, cientificamente com dados concretos, mas a vida guarda muitos mistérios, né? E a gente tem que Muitos. estar bem aberto e bem sensível a eles para poder levar tudo da melhor maneira possível, né? O que você acabou de relatar foi um exemplo disso É muito tudo, né? interessante, porque esse médico, ele é um médico neonatologista e pediatra, e ele estava no momento do nascimento, porque ele estava de plantão no hospital que elas nasceram. Então ele assistiu o nascimento e eu não consegui ser anestesiada, porque o anestesista, ele estava no horário de jantar e ele não conseguiu chegar a tempo de me anestesiar. Então a Luísa nasceu, quando a Luísa nasceu, ele já deu uma cambalhota e sentou. E aí eu estava sem anestesia e ela precisava nascer. Então a Lígia nasceu pélvica.
E aí, no nascimento, ele foi fundamental porque foi ele quem empurrou a Lígia da minha barriga e literalmente dando meio que uns burros na minha barriga, foi fazendo com que a Lígia descesse e a Lígia nasceu. Então, ele assistiu desde o momento em que eu cheguei no hospital até os 42 dias de UTI delas. Olha E isso. depois acompanhou elas até 12 anos de idade, mais ou menos quando elas foram para uma pediatra do esporte, porque daí elas já estavam competindo, nadando, e elas foram para um tratamento mais específico para quem era atleta nessa idade, por conta do desenvolvimento e tudo isso. Mas ele foi fundamental em cada momento. Deus colocou esse homem realmente na nossa vida, porque em cada momento ele tinha sabe assim, uma postura madura e sábia para nos conduzir. Se eu falar que um dia houve algo que, sabe assim, não, ele foi realmente fora da curva. E eu acho que é legal a gente olhar para isso, eu falo isso para a Lígia todos os dias. Como um médico pode transformar a vida de uma família, né? Pode, Impressionante como um médico com transforma a certeza. relação e até assim a paz que uma mãe pode carregar no coração, né? Um bem-estar e toda uma bagagem de, né, de lidar e de se relacionar com tudo isso. Lígia, sei que nós estamos chegando no nosso limite, mas eu não posso deixar de falar da Lígia que vai além do consultório, né? Então, da Lígia que é meia maratonista, né? Que Opa! há pouco tempo se tornou meia maratonista, que em breve vai se tornar maratonista, porque eu tô ali, ó. Vocês sabem que eu fico num esforço com algumas pessoas e a Lígia, nós vamos correr juntas ainda uma maratona, eu tenho certeza disso. Mas eu quero te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas desde que a Eliane participou com a gente de um dos nossos podcasts, nós fizemos uma proposta para os nossos ouvintes, né? Que a cada encontro nosso, eles tivessem um caderninho e registrassem ali um aprendizado, uma lembrança sobre o encontro e o que aquele episódio do podcast contribuiu para uma reflexão mais profunda, para um ajuste na vida, uma ressignificação, né? E eu gostaria de te pedir aqui um auxílio para essa escrita para quem hoje nos ouve, né? Se você pode deixar uma mensagem, uma frase, enfim, o que que você quer deixar como memória desse nosso encontro, né? Para que as pessoas não encerrem a escuta da Lígia aqui, mas que escutem um pouquinho da Lígia todos os dias através dessa anotação, nesse seu diário, nesse seu caderninho. Olha, pensando na Lígia médica, pensando na Lígia mãe de dois filhos em idade escolar, o Vitor 10 e a Carolina 8, pensando nos desafios dessa vida escolar e nos desafios de uma mãe para lidar com tudo isso, pensando nos desafios de uma mulher que precisa, além de todas essas funções, cuidar de si. E aí a gente traz a corrida como uma grande, para mim, Aliada. aliada, exatamente. Foi uma descoberta que esses dias eu estava conversando com uma colega que também acabou de completar a sua primeira meia maratona. Ela falou: Eu lembrei de você, porque é uma sensação indescritível. E eu agradeço isso a você, porque foi aí, foi, né, nesse tempo que eu tinha 40 anos quando eu comecei tudo isso, eu era sedentária, é uma longa história, você sabe. E eu acho que é importante a gente ter sensibilidade para escutar o outro, a gente ter empatia para receber para receber o que o outro fala e não olhar com julgamento dentro daquilo que o outro pensa ou aprendeu a viver daquela maneira. Eu acho super importante a gente ter sensibilidade, fé, escuta, amor naquilo que faz. Eu tenho um enteado que morou comigo em um ano. E ele fez no terceiro colegial, né, do ensino Nossa. médio.
E aí eu ia levar ele aos sábados para fazer simulado Simulado. da escola, e eu deixava ele lá e eu ia trabalhar, grávida do Vitor. E eu falava para ele assim: quando você ama aquilo que você faz, sair de manhã num sábado, grávida, para ir trabalhar, eu tinha agenda de ultrassom. É, é bom, você faz, quando você faz com amor, você não Não é faz o esforço, sofrido, né? não faz esforço, vai bem. Então ele estava ali naquela fase de terceiro colegial, decidir vestibular. Hoje ele é agrônomo formado, a gente tem super orgulho dele, mas é exatamente isso. Seja o que for que você faça, por, por mínimo que você ache que seja isso, faça com amor, porque com certeza faz a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Lígia, você precisa voltar para contar também sobre toda essa sua história do sedentarismo à meia maratonista. Quem sabe, né? Daqui a alguns episódios você já não vem falando assim: estou fazendo uma planilha porque eu vou fazer agora a minha primeira maratona. Quem sabe você não anima? Ó, Ó, estou inscrita na Maratona de São Paulo. Abril do ano que uau! vem. Dá tempo ainda da gente largar junto. Meu Deus. Eu tenho falado com o Fábio, que é meu treinador. Eu falei, agora minha intenção é fazer meia maratona aqui em Ribeirão Preto, porque tem muita Nossa, inclinação, é um percurso muito difícil. Então, quando vamos é? treinar. Que mês que acontece a meia aí? Então, eu tô vendo uma que vai ter em junho, porque em junho a temperatura aqui é Isso que eu mais ia falar, branda, porque né? se for no inverno eu vou, se for no verão eu não vou, não. Exatamente, exatamente. No inverno vai bater uns 28 graus, dá para encarar. No verão, É. no verão eu não encaro, não. Olha, mas fica aí, ó, vou me inteirar sobre essa meia maratona. Quem sabe eu não vou para aí fazer com você. Opa, vou Né? E quem adorar. sabe eu não te convenço a vir para cá depois fazer uma maratona comigo, né? Aliás, temos técnico em comum também, né? O seu Pois técnico é é. meu técnico. Não dá nem para falar mal do técnico. Não, não dá. Nem. Ele é muito Mas, não, joia. brincadeira, porque ele realmente é excepcional também, né? Ele Nossa, realmente incrível. alcança, faz com que nós consigamos alcançar. Se nós alcançamos muita coisa, é porque ele realmente se empenha e entrega o melhor dele também, né? Mas, Às Lígia, vezes eu olho ali a planilha e eu falo, meu Deus. Aí eu penso, eu confio nele, sim. confio no trabalho dele, então eu vou lá e eu vou fazer o melhor que eu posso. E é incrível, muito Às bom. vezes eu olho a planilha e falo, eu acho que ele esqueceu que eu sou eu, mas tudo bem, se tá ali eu vou É, fazer. Aí eu faço o treino inteiro xingando ele, mas depois eu agradeço ele por ter acreditado que eu poderia fazer. exatamente, Brincadeira. exatamente. O Muito que ele bom. tinha na cabeça quando ele coloca esse treino? Mas tá tudo certo. Aham. Eita. Lígia, muito obrigada por essa hora, pela sua disponibilidade. Sei o quanto sua vida é agitada, corrida, tomada de atividades e você ter priorizado esse tempo para conversar nesse podcast, nesse episódio, para mim foi uma honra, um presente. Muito obrigada. Volte muitas vezes. Né? E que Deus nos una em muitas largadas e muitas chegadas das nossas Amém. corridas. Muito obrigada. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Amém. Um beijo grande. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.